Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, concurseiro que está se preparando para o concurso da UEAP, a gente está aqui estudando a lei que institui a carreira do servidor da UEAP, a lei que vai conduzir a sua carreira daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, já que o concurso tem um prazo de validade, né? E muitos são chamados no final desse prazo. Mas que diferença faz? Depois que é chamado, é garantia aí para a vida inteira, né? De remunerações todo mês. Quando a gente fala a vida inteira, é a vida inteira mesmo, né? Até o dia que não tiver mais vida, vai estar recebendo. É quando vai parar de receber. Então, vamos falar de um tema de prova, né? Mais um tema 5 estrelas. Os temas aqui na nossa plataforma, eles são qualificados pelo nível de importância. Tá? E dentro dessa classificação, dessa qualificação dos temas, os temas 5 estrelas, eles são classificados como os mais importantes para a prova, tudo bem? Então, olha só, diárias, dentro das indenizações, que por sua vez está dentro das remunerações do servidor, dentro da remuneração do servidor, é um tema 5 estrelas, é um tema muito esperado, tá? Então, depois de fazer toda essa introdução, demonstrando a importância das diárias para a nossa prova, vamos lá falar das diárias. E, é claro, vamos estudar o texto da lei seca é muito importante para a prova. Provavelmente a questão será com lei seca, a não ser que a questão seja daquelas que conta uma história, e você tem que identificar o tema presente nessa história. Então, é muito importante a lei seca. A gente trabalha apresentando a lei seca. Grande chance da questão só perguntar o texto da lei, repetido, e a gente marcar como certo. Mas existem questões em que não cai a lei seca, cai uma história, e quando cai uma história sendo contada, você tem que identificar a lei acontecendo. É por isso que a gente também tem que trabalhar com tópicos da lei. O que pode perguntar sobre esse texto normativo? Aí você tem que saber, né, os tópicos que podem ser questionados dentro de uma história. A gente faz os dois trabalhos aqui. Tá? Em todos os pontos de prova, aqui dentro da plataforma, você vai perceber que você tem o PDF com o texto da lei. E esse texto da lei a gente transforma em tópicos, já preparando uma questão que possa cobrar o tópico e não o texto. É um trabalho completo, fica tranquilo, tá? Você vai acertar essas 5 questões aí, né? E rápido no dia. Então vamos lá. Artigo 36. Artigo 36 da nossa lei, falando sobre diárias, diz assim: ao servidor que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, esse servidor fará jus à passagem e diárias para atender a despesa de pousada, alimentação e locomoção. Então, vamos detalhar, tá? Quem tem, tá? Vamos detalhar. Quando tem direito? Quando é que o servidor tem direito a receber diárias? Olha, ao servidor que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, tá? Então, quando tem direito? Quando tem direito à diária? Quando o servidor, tá aqui a resposta, quando o servidor da carreira de técnico aí da OEAP, quando o servidor se deslocar de sua sede em objeto de serviço, ele fará jus ao recebimento de diárias, tá? Então, é nessa situação que o servidor vai receber diárias, quando ele se deslocar de sua sede em objeto de serviço. Então, o servidor se desloca da sua sede por vários motivos. Ele pode estar, né, a turismo, por exemplo. Ele não vai receber diária para estar passeando no interior do estado ou em outro estado do Brasil. Agora, se ele tiver em objeto de serviço, tiver a serviço da UEAP,
e ele precisar se deslocar da sua sede, a sede é o local, a localidade que o servidor é lotado. A maioria dos servidores, é claro, são lotados na sede Macapá, tá? Mas existem servidores, por exemplo, que serão lotados na sede Amapá, município do Amapá. Aí, quando eles se deslocarem do município de Amapá para outra localidade, em objeto de serviço, eles farão jus à diária. Tá? Então, o servidor que se deslocar de sua sede, em objeto de serviço, a serviço da OEAP, ele fará jus a diárias. Tá? Não pode confundir com uma situação muito específica que tem lá na ajuda de custo, que é outro tópico aqui das indenizações, e está aqui no card de vídeos e de temas para você. Lá na ajuda de custo, tem um caso que o servidor vai receber ajuda de custo quando ele, em objeto de serviço, for para uma missão, tá? For para uma viagem fora do país. Tá? Então, existe ajuda de custo paga para o servidor que for fazer uma viagem para fora do país em uma missão, tá? Em objeto de serviço, aí tem ajuda de custo. É outro tipo de indenização, a gente explica melhor lá no outro vídeo. Mas existe o servidor que se desloca de sua sede em objeto de serviço, ou seja, um deslocamento interno, aqui dentro do Amapá para outro município, aqui dentro do Brasil para outro estado, aí ele recebe diárias. Tá? Então, não confundir uma missão para uma missão de uma viagem para outro país, né, no exterior, com, né, um deslocamento para outro município ou outro estado do Brasil. Esse deslocamento para outro município ou outro estado é diário e existe um pagamento específico de ajuda de custo, que é outro tipo de indenização, para essa missão, uma viagem fora do país em objeto de serviço. Tá? Não confundir esses dois itens, né, da lei. Aí fica outra pergunta. Para que serve a diária? Né? Para que serve? Qual a finalidade? Para que serve a diária? Ó, mais uma vez, não confundindo com a ajuda de custo, quando o servidor é removido de forma definitiva para ter residência fixa em outro município, em outra sede, ele recebe ajuda de custo, tá? Mas porque ele vai morar de vez para lá. Agora, tem casos que o servidor ele não vai morar de vez para a nova localidade, ele vai passar 5 dias, ele vai passar 10 dias e vai voltar. Então, é eventual. Com isso, esse servidor, ele não vai receber ajuda de custo, ele vai receber diária, porque ele não vai ter residência fixa. Ele vai atender, né, ele vai realizar a atividade eventual e vai retornar para a sede. Então, ele vai receber diárias para compensar os gastos dele com pousada, alimentação e locomoção urbana. Tá? Então, para que serve a diária? A diária serve para atender despesa de pousada, alimentação e locomoção urbana. Tá aqui a finalidade da pousada, da diária. Então, você já presta atenção que a diária é quando o servidor se desloca para uma nova sede em objeto de serviço. E a diária é para compensar os gastos que ele vai ter com pousada, alimentação e locomoção nessa nova sede, de forma eventual, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Ou seja, não é definitivo. Você já percebe qual é a finalidade da diária. Por exemplo, a gente vai ver, agora no final do texto aqui, que fala sobre diárias, que se o servidor conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, que não seja com essa finalidade de compensar despesas com viagens e tal, esse servidor vai estar cometendo uma infração e vai poder ser punido. Por exemplo, né, chama o servidor e fala assim, ó, tem esse serviço aqui para fazer, um exemplo, né, tem, né, esses arquivos aqui para organizar. Aí, nessa situação, o chefe chega com o servidor e fala assim, ó, tem esses arquivos aqui para organizar, quem organizar esses arquivos, eu vou pagar aí 3 diárias. Mas o servidor não percebe, não. É trabalho, mas eu faço em um dia. Aí vai lá, faz o serviço, né, e recebe diárias. Aí tu percebe que a diária está sendo desvirtuada, né? A diária está sendo utilizada para remunerar
outros serviços ou encargos. Esse servidor que está concedendo a diária, o chefe, ele está cometendo uma infração, né, que a pena é suspensão, e se reincidir nessa infração, a pena é demissão. Daqui a pouco a gente vai ver isso de novo. Então, fica atento na finalidade da diária, para que ela serve. Porque se a diária for usada para outra finalidade, para remunerar outros serviços, né, ou encargos, isso é uma infração administrativa e a pena pode chegar à demissão. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Olhe bem quando acontece a diária e para que serve a diária. Tá? Então, a gente está montando aqui um nosso material concurseiro, tá? Claro que esse material, ele fica disponível para você, né, na sua área, você encontra esse PDF aqui, e o objetivo desse PDF é que você possa estar revisando esse assunto rápido e, é claro, né, enxergando o assunto de uma maneira mais prática, caso apareça essa questão mais prática. Uma questão que conta uma história, você tem que identificar essa história acontecendo, o direito acontecendo dentro da história. Tudo bem? Agora, vamos ver, né, outras características de prova da diária. Tá? Vamos ver outras características de prova da diária. E a gente vai enumerar essas características, ok? Vamos lá. Outras características de prova das diárias. Vamos lá. Primeira característica de prova da diária. Diz assim, ó. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede, tá? Então, essa aqui é uma das informações mais repetidas em prova. Cada dia de afastamento é uma diária. Tá bem intuitivo isso, né? Se afastou 10 dias, 10 diárias. Se afastou um dia, uma diária. Agora, esse afastamento de uma diária, para contar uma diária, o dia precisa ser completo. Então, tem que ter pernoite. Ou seja, o servidor tem que ter dormido, pernoitado nessa nova localidade, nesse novo município. Cada vez que ele pernoitar, é uma diária inteira. Mas, às vezes, o servidor não chegou a dormir lá. Ele voltou no mesmo dia. Ele voltou durante o dia. Não teve pernoite. Ele ficou 2 dias inteiros, porque dormiu, e no terceiro dia, durante o dia, ele voltou. Né? Saiu de manhã, chegou à noite. Não teve pernoite no terceiro dia. Com isso, esse servidor não recebe 3 diárias, ele recebe 2 diárias inteiras, e esse terceiro dia, que não teve pernoite, que ele retornou durante o dia, ele recebe meia diária. Tá? Então, muita atenção para essa informação. A diária será concedida por dia de afastamento, cada dia uma diária, mas a diária será paga pela metade, quando esse afastamento não exigir pernoite fora da sede. Tá? Ou seja, o servidor retornou nesse dia, por exemplo, esse dia do retorno, não teve pernoite, né? Então ele recebe pela metade. Tudo bem? Essa informação é muito importante de prova, tá? Segundo tópico de prova, tá? No caso em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Então, existem alguns cargos, tá? Existem alguns cargos que é uma exigência permanente do cargo do servidor que ele tenha disponibilidade para ficar se deslocando para os diversos municípios. São atribuições do cargo. Com isso, a administração não indeniza com diárias esse servidor que ocupa um cargo que já se sabe pelas atribuições que esse cargo é um cargo que necessita ficar se deslocando. Se a atribuição do cargo já engloba uma necessidade de se deslocar para os diversos municípios, por exemplo, não há por que a administração pagar diária para esses cargos em que as atribuições já envolvem a exigência permanente de ficar se deslocando, tá? É como se a administração estivesse remunerando 2 vezes o servidor, uma vez porque já está pagando ele por essas atribuições, né? E outra vez porque estaria indenizando ele por essas atribuições de novo. Aí, né, a administração não faz esse tratamento.
Terceira informação de prova. Essa informação de prova está relacionada à devolução de diárias, tá? Devolução de diárias. Né? Essa devolução de diárias traz a seguinte informação: o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituir integralmente no prazo de 5 dias. Então, essa é a primeira regra em relação à devolução de diárias. Tá? O servidor, por qualquer motivo, não importa o motivo, se ele não se afastar da sede, não importa se o carro quebrou e a viagem não aconteceu, não importa se cancelaram o evento, a viagem não aconteceu, não importa se ficou doente, a viagem não aconteceu, não importa o motivo. O termo é por qualquer motivo. Não se deslocou da sede, não, né, realizou atividade fora da sede, então esse servidor tem que, de uma vez só, integralmente, devolver, né, essa diária recebida no prazo de 5 dias. É claro que no mundo teórico, o servidor recebe a diária antes de ir. No mundo prático, talvez não. Mas no mundo teórico, o servidor já vai com a diária no bolso. Então, se ele não foi e já estava com o dinheiro da diária no bolso, ele tem que devolver e o prazo é de 5 dias. Tá? E tem mais uma informação aqui. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, ele também restituirá as diárias em excesso, né, no mesmo prazo. Tá? Então, tem esse quarto caso aqui de prova, que também está relacionado à devolução de diárias. Tá? O prazo é de 5 dias também. Nesse caso aqui, o servidor ele se deslocou para a nova localidade. Ele foi lá para a nova sede, para uma outra sede. Só que eram 10 dias esse deslocamento. Ele recebeu as 10 diárias. Mas ele realizou a atividade em menos tempo. Ele realizou a atividade em 6 dias. E retornou para a sede. Retornou à sede. Com isso, ele fica obrigado, no mesmo prazo de 5 dias, a restituir, a devolver as 4 diárias excedentes, que ele não usufruiu porque voltou 4 dias antes. É a mesma ideia, tá? Relacionada à devolução. O prazo é o mesmo para devolver. Então, devolve tudo, se não for, e devolve as diárias em excesso, se voltar antes. E o prazo é 5 dias. Bem tranquilo, né? E também, uma quinta informação de prova sobre diárias, também relacionada à devolução de diárias, diz assim, tá? O servidor que indevidamente receber diárias, qualquer um desses dois casos, né, o servidor vai estar recebendo indevidamente. Seja porque ele não se deslocou, que é esse primeiro caso, a diária que ele recebeu foi indevida, ele não se deslocou, seja porque ele voltou antes. As diárias que ele ficou em excesso eram 10 dias, e ele ficou só 6. As 4 diárias em excesso é um pagamento indevido. Então, em qualquer um desses dois casos, o dinheiro que ele pegou da diária é indevido, tá? Então, o servidor que indevidamente receber diárias, esses dois exemplos que eu dei, recebimento indevido, ele será obrigado a devolver, restituir, né? O prazo é de 5 dias, a gente sabe, e ele tem que fazer isso de uma só vez, né? Porque, né, em outros casos, a lei permite que o servidor parcele a devolução dos valores em parcelas de, no máximo, 10%. Tá? Mas nesse caso aqui não. Se for diárias recebidas indevidamente, tem que devolver de uma só vez. E, caso o servidor não devolva, ele está sujeito a uma punição disciplinar se dentro do processo ficar provado que ele não devolveu a diária de má fé. Não basta o servidor não ter devolvido a diária, ele tem que responder um processo administrativo disciplinar, um PAD, e dentro desse PAD tem que ficar provado que ele não devolveu de má fé, ou seja, com a intenção de se apoderar do dinheiro indevidamente. Tá? Então, por exemplo, se abre um processo desse contra o servidor é chamado a se defender e fala, realmente eu não percebi, né, aconteceu algum problema aqui, né, e eu estou devolvendo agora. Devolveu, então encerra o processo, porque devolver já demonstra que não houve má fé. Né, houve ali um engano, né, alguma coisa relacionada, né, a um desencontro de informações, e ele devolveu a grana, então ele não é punido.
Agora, a partir do momento que ele não devolve a grana, e dentro do processo fica demonstrado que ele teve todas as chances de devolver, não devolveu, tá? E o processo demonstra, né, através de provas, que existe uma intenção do servidor em ficar com o dinheiro da diária indevidamente, aí é má-fé, a má-fé é comprovada, né, dentro do processo, e o servidor é punido. Tranquilo? Então, ainda tem esse caso ainda de ser punido se não devolver o dinheiro da diária. E tem o nosso último caso, tá? Que é uma situação de infração disciplinar, tá? Situação específica de infração disciplinar envolvendo diário. A gente já comentou isso no início da aula. A gente já comentou essa situação específica de infração disciplinar envolvendo diárias. A gente já comentou no início da aula que eu te falei que a diária ela tem o seguinte objetivo. Vamos voltar aqui para o objetivo da diária. Para que serve a diária? A gente viu aqui que a diária serve para atender despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana quando o servidor se deslocar de sua sede em objeto de serviço. A diária é para isso. A partir do momento que o servidor concede diárias com outra finalidade, por exemplo, para remunerar outras atividades, aqui mesmo na sede, para remunerar um servidor que não se deslocou para lugar nenhum, que não é para ressarcir dinheiro nenhum de alimentação, nem de pousada, aí está desvirtuando o uso da diária. E se acontecer isso, acabou de ocorrer uma infração administrativa, uma infração disciplinar. E a lei manda punir quem concedeu diárias com outra finalidade. Tá? Então, olha só o que a lei diz. A lei diz: será punido com suspensão e se reincidir, não vai ser suspenso, se cometer de novo, será demitido. Quem que vai ser demitido? Se reincidir nessa falta aqui, o servidor que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou outros encargos, ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente. Então, o que o servidor não pode fazer é conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Essa que é a infração administrativa. É, por exemplo, né, ter algum trabalho administrativo ali dentro da administração para fazer, e aí o chefe, né, que é responsável ali, está precisando que aquele serviço seja feito rápido. E fala assim, ó, tem esse serviço aqui para fazer, né, tem que organizar essas pastas aqui. Se vocês fizerem tudo hoje, eu dou uma diária para cada um. Aí o chefe vai lá, concede uma diária para cada um dos servidores para fazer um serviço rápido lá. Ou seja, está remunerando com diárias, está usando diárias, concedendo diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos que não estão relacionados a ressarcir valores com locomoção, valores com não está relacionado a devolver, ressarcir valores com pousada, alimentação, locomoção urbana, não está relacionado a se deslocar para fora da sede em objeto de serviço. Está desvirtuando o uso da diária. E esse chefe que fizer isso, tá? Ele está sujeito a responder um processo administrativo e pegar a pena de suspensão. Ele não vai ser demitido, ele vai ser suspenso. Essa é a punição dele. Essa suspensão pode chegar até 90 dias, através do PAD. Claro que nesses 90 dias de suspensão, o servidor não recebe, né? Está suspenso. É punição. Mas se ele cometer de novo essa infração, reincidência, aí ele não vai ser suspenso mais, ele já vai ser demitido, esse chefe aí. Então, quem conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos está sujeito à pena de suspensão. Se rescindir, está sujeito à pena de demissão. E em qualquer um desses casos, está obrigado a devolver os valores, a reposição da importância, porque a diária está sendo usada de forma indevida, então tem que ser devolvida para a administração. Tudo bem? Então, cuidado com esse caso específico de uma infração disciplinar muito específica que envolve diária. É se usar a diária com outra finalidade, diferente da finalidade para a qual a lei criou a diária. Tá? Então, cuidado com essa situação. Nosso vídeo ficou até um pouco mais longo, né? No entanto, diárias é um tema 5 estrelas, um tema muito esperado. A gente conseguiu ver todas as possibilidades aí desse tema ser cobrado em prova e ainda montamos um material concurseiro muito bem organizado
para você fazer sua revisão, lembrando que se a questão vier dessas, que conta uma história e você tem que identificar o artigo acontecendo dentro da história, você está pronto, porque a gente viu aqui tanto o texto da lei seca, como a gente viu anotações pontuais de como isso pode ser cobrado. Tá? Então, até o próximo vídeo.